Olá! A aula de hoje é sobre organização do Estado e da administração pública. Inicialmente, é importante dizer que é a Constituição da República que trata do tema organização do Estado e também da administração pública. Em termos de organização do Estado, a Constituição estabelece várias regras sobre a forma do Estado e outros temas do artigo 8º ao artigo 43. Sobre a administração pública, a organização da administração pública, a Constituição estabelece várias regras, mas agora no artigo 37. Inicialmente, é importante falarmos a respeito da forma de Estado, que foi a opção do Constituinte. A forma de Estado brasileira é o Estado federado, o qual se caracteriza pela coexistência em um mesmo território de vários poderes políticos distintos. No caso brasileiro, nós temos um poder central, que é a União Federal, e vários poderes políticos regionais, os chamados Estados-membros. Além disso, temos também os municípios, que são compreendidos como poderes políticos locais. Além da União Federal, dos Estados-membros e dos municípios, temos ainda o Distrito Federal, que vai acumular poderes regionais e locais. É muito importante deixarmos claro que todos os entes federativos, União Federal, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, não têm nenhuma relação hierárquica. Todos são autônomos e estão no mesmo patamar. Todos são entidades autônomas, sem que haja subordinação de um em relação a outro. Os Estados-membros são entidades autônomas também. E esta autonomia, ela se expressa nas seguintes capacidades. Em primeiro lugar, na capacidade de autoadministração. Em segundo lugar, na capacidade de autolegislação. Depois nós temos ainda a noção de autogoverno, complementada pela noção de auto-organização. É importante ressaltar que a forma federativa do Estado brasileiro, ela é entendida pela Constituição como uma cláusula pétrea. O que significa isso? Cláusula pétrea porque não pode haver nenhuma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa brasileira. Na sequência, é importante deixarmos claro qual é a forma de governo adotada no Brasil. E a forma de governo brasileira é a República, a qual se caracteriza pela eletividade e pela temporalidade dos mandatos do chefe do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo são eleitos, há eleições periódicas e os mandatos sempre são mandatos com prazo determinado. Além disso, os chefes do Poder Executivo têm o dever de prestação de contas das suas ações para a população. Temos também o sistema de governo. Sistema de governo é um tema central quando falamos em organização do Estado. E sistema de governo no Brasil é o sistema presidencialista, no qual há o predomínio do princípio da divisão dos poderes. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal e exerce, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração pública federal, cabendo a ele sua organização e estruturação. Vale ressaltar que esta organização, que é típica da União Federal, acaba se reproduzindo nos Estados-membros, onde o chefe máximo será o governador, nos municípios, onde o chefe máximo será o prefeito, e também no Distrito Federal, onde o chefe máximo será o governador do Distrito Federal. Ainda sobre a organização do Estado, o artigo 2º da Constituição estabelece o princípio da separação de poderes, também conhecido como princípio da separação de funções. E ali, no artigo 2º, a Constituição prevê que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. É muito comum ainda confundir-se governo com administração pública,
Mas governo não significa a mesma coisa que administração pública. O governo tem a incumbência de exercer a direção máxima, superior e geral do Estado, determinando a forma de realização de seus objetivos, estabelecendo diretrizes, pautando a atuação dos órgãos governamentais e também dos órgãos da administração pública. A administração pública, por sua vez, cabe seguir as diretrizes de governo, executar todas aquelas medidas que são estabelecidas pelo governo, não é? E, além disso, a administração pública cabe exercer a função administrativa, típica do poder executivo. É muito importante ressaltarmos que a administração pública pode ser conceituada sob dois aspectos. Um primeiro aspecto é o aspecto funcional e o segundo aspecto é o aspecto organizacional. Sob o ângulo funcional, a administração pública significa um conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no exercício de funções de governo, que organizam a realização das finalidades públicas postas por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, como, por exemplo, ensino público, calçamento de ruas, coleta de lixo, dentre outros serviços. De outro lado, sob o aspecto organizacional, a administração pública representa o conjunto de órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a população, coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de governo. Vale ressaltar que é justamente nesta função ou nesse sentido que se fala em organização administrativa.